Vamos então dar início à alocução inaugural, solicitando a mesa que permaneça no seu local e façam companhia ao excelentíssimo Sr. Presidente do Senado Federal do Brasil, Sr. Rodrigo Pacheco. Renovo os meus votos de bom dia a todos, devidamente autorizado pelo cerimonial a permanecer na mesa, não é isso? Obediente que sou, falarei então sentado a esta... Não, acho que aqui, até pela minha altura, ministro Gilmar, acho que é melhor para quem vê, né? Mas eu quero agradecer muito a presença de todos, a oportunidade singular que a Universidade de Lisboa e os organizadores desse evento me dão para, em nome do Senado Federal, do Congresso Nacional, proferir essa manifestação inaugural. Renovo minhas saudações a toda a mesa de trabalho, a professora Paula Vaz Freire, ao nosso presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao presidente da FGV, Carlos Ivan Simons Leal, e os meus cumprimentos muito especiais à coordenação científica desse evento, nas pessoas do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, do professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Carlos Blanco de Moraes, e também ao ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, a quem rendo igualmente minhas homenagens. Eu queria também fazer uma saudação e um agradecimento ao senhor embaixador Carlos Alberto Simas e a toda a sua equipe, que nos receberam muito bem aqui em Portugal, numa diplomacia altamente qualificada. Cumprimentar todos os presentes, todas as autoridades que estão aqui do meio jurídico, do meio político, que possam ter desse evento a melhor impressão possível e ideias que possam ser concretizadas, tanto no campo da academia, quanto no campo político da formatação de leis que sirvam ao bem-estar do povo brasileiro. Eu queria primeiro enaltecer a excelente relação que Brasil e Portugal têm, uma história, evidentemente, de mais de 500 anos. Ano que vem nós celebramos os 200 anos de independência do Brasil e, obviamente, desta celebração e dessas homenagens tomará parte Portugal, e já estamos em pleno contato com a Embaixada de Portugal no Brasil, na pessoa do senhor embaixador Faro Ramos, para que tenhamos uma celebração digna do que é a importância desse marco. Mais uma relação muito duradoura, muito respeitosa, e aqui também saúdo o senhor Pedro Fernando Bretas Bastos, embaixador representante do Brasil junto à CPLP, mas uma relação de mais de 500 anos, de muitas heranças e de relações históricas em diversos campos, da política, jurídica, da literatura, das artes, da música, da culinária, povos que se respeitam, se admiram e têm um carinho todo especial um com o outro. Portanto, um fórum como esse, o 9º Fórum Jurídico de Lisboa, em que se congregam representações de Portugal e do Brasil, é um momento, de fato, de enaltecermos esta extraordinária relação que temos entre as nações, entre os seus povos. Fui muito bem recebido aqui, não só pela organização do evento, mas também pelo prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, e pelo seu presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem estive ontem. Levo para o Brasil as melhores impressões possíveis de Portugal, de sua organização, de sua evolução enquanto país, uma experiência de fato singular para toda a comitiva brasileira que aqui está. E um ponto de identidade que vem muito a calhar ao tema que trataremos e que é, obviamente, uma base importante de todos aqueles que farão suas exposições nesse Fórum Jurídico de Lisboa, é a identidade constitucional entre os dois países. Portugal, logo após um período excepcional, formata e decreta a sua
Constituição, já no seu artigo 2º, elencando tratar-se de uma república e pontuando expressamente aquilo que é sagrado e base das relações sociais e jurídicas da nação, que é o Estado de Direito Democrático. Diferentemente do nosso, que nós apelidamos de Estado Democrático de Direito, mas que, no final das contas, significa absolutamente a mesma coisa, a valorização do Estado de Direito e da democracia, escrito já nos primeiros artigos da Constituição portuguesa como um mantra importante, valorizando fundamentos que nós também destacamos 12 anos depois, na nossa Constituição de 1988, quando promulgada em outubro daquele ano, pontuando tratar-se o Brasil de uma república federativa, baseada também no Estado de Direito e tendo como fundamentos da república a soberania, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa, o pluralismo político, com muita identidade com aquilo que Portugal e os portugueses haviam feito anos antes. E essa identidade constitucional, então, se afunila para algo muito caro a nós todos, às duas nações e aos seus povos, que é a valorização e a preservação constante da democracia. Ulisses Guimarães, que foi um dos grandes políticos que nós tivemos no Brasil, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, um deputado federal diferenciado, um homem de grande espírito público, dizia que a grande força da democracia era confessar-se falível à imperfeição e à impureza. Porque os regimes totalitários que se autopromovem perfeitos e oniscientes são, na verdade, regimes irresponsáveis e onipotentes, porque privam o direito do cidadão, privam valores sociais, privam a liberdade, privam direitos fundamentais. Portanto, uma conquista histórica dos dois países é, de fato, a conquista da democracia, que deve a todo instante ser falada, ser apregoada, ser defendida, e o público que aqui está, desde o Ministério Público, representado pela doutora Lindora Araújo, desde a advocacia, representado por tantos que aqui estão, e fundamentalmente pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tem que estar prontamente vigilantes a qualquer tipo de arroubo, crítica, retrocesso que se pretenda à democracia e ao Estado de Direito. Portanto, a democracia é o campo fértil, é a única forma que temos de enfrentar o caminho para a solução das crises. E, por falar de crises, nós temos crises presentes, atuais, sérias no Brasil a serem resolvidas. A principal delas, não há dúvida alguma, é a crise sanitária que assolou o Brasil, como assolou Portugal, como assolou o mundo todo. Portugal enfrentou bem a crise sanitária, tomou providências inteligentes, rápidas, teve um impacto menos significativo na sua população que outros países do mundo. O Brasil sofreu muito com a crise sanitária. Houve diversos erros que são evidentemente apontados e reconhecidos, talvez não por todos, mas pela maioria dos brasileiros, de que houve naturalmente erros no enfrentamento a algo desconhecido, a uma dificuldade enorme que era o enfrentamento à pandemia. Mas houve outros acertos também. E aí eu gostaria de destacar, neste meu pronunciamento, algumas coisas que foram feitas para se demonstrar o compromisso do Congresso Nacional. Primeiro, com a democracia e com a preservação do Estado de Direito e entendendo esse ambiente como um campo fértil de soluções para a população brasileira. Afinal de contas, o que é a política, se não um instrumento que se faz e que se pratica e que se realiza para a felicidade das pessoas? Tudo quanto feito na política, todas as iniciativas, projetos, a fiscalização do Executivo, programas públicos, convênios, realizações de natureza política, tem uma finalidade de gerar bem-estar à sociedade. Ao se gerar bem-estar, trazer um mínimo de felicidade para as pessoas, sobretudo aquelas mais carentes, que precisam de muito pouco para serem felizes e precisam, portanto, de um Congresso Nacional como expressão de um poder
um dos poderes absolutamente independente, fiz questão e faço sempre de pontuar a absoluta independência do Poder Legislativo brasileiro em relação ao Executivo e em relação ao Judiciário para a tomada de suas ações e decisões de forma livre e autônoma, mas destacar o que o Congresso Nacional, por vezes muito criticado, e confesso que desconheço um parlamento do mundo que não seja criticado por sua população, e o Congresso brasileiro também o é. Mas é bom que se diga o que o Congresso Nacional fez, em especial nos últimos 6 anos da vida nacional no Brasil. No Congresso Nacional foram concebidas e foram realizadas, tornando-se realidade, a reforma da Previdência Nacional, da Previdência Social Nacional do Brasil. A Previdência Social que caminhava em razão do aumento da expectativa de vida para um caminho difícil de sustentação econômico-financeira e fiscal e que acaba por ser objeto de uma reforma no ano de 2019, inclusive muito mais ousada do que aquela que outrora havia sido concebida e foi realizada e entregue à sociedade brasileira. Igualmente, em 2017, 2 anos antes, uma reforma trabalhista que muda as relações trabalhistas no Brasil com um viés mais liberal, permitindo que as partes possam, a seu modo e dentro das suas conveniências, se entabularem, se estabelecerem na relação de trabalho, conferindo maior liberdade nas contratações. Um grande, notável avanço para se criar no Brasil uma cultura, além da cultura do emprego, que é fundamental a geração de emprego, se ter uma carteira assinada, não há dúvida alguma, mas também uma cultura do trabalho, para aqueles que queiram individualmente ou por sociedade se organizarem para poder trabalhar e gerar riqueza, renda e oportunidades no Brasil. Então, uma reforma previdenciária concebida e realizada, uma reforma trabalhista igualmente, cumulada com uma nova lei de terceirizações, e fizemos também, ministro Gilmar Mendes, algo fundamental, que é coisa de país sério e que precisa ser a todo instante praticado, que é a emenda constitucional do teto de gastos públicos, que é uma expressão pura, simples, de responsabilidade fiscal. Não se pode gastar mais do que se tem, do que se arrecada, especialmente em gastos que sejam de custeio da máquina do Estado, que mais do que nunca precisa passar por uma reflexão e uma mudança considerável de paradigmas e de parâmetros, para que possa haver uma redução responsável do Estado brasileiro, que se torne mais eficiente para aquilo que se pretende e se propõe, que é políticas públicas para o cidadão. Feito, portanto, um teto de gastos, expressão da responsabilidade fiscal. Em 2017 também, portanto, anos antes, nós fizemos, anos antes da reforma da Previdência, mas concomitante à reforma trabalhista, fizemos uma reforma política. E aí, quando se suscita a questão do regime semipresidencialista, que eu particularmente acho muito interessante, acho até o mais estável de todos, o que proponho, até como cidadão, não necessariamente como presidente do Senado, porque como presidente do Senado eu tenho que administrar as vontades dos senhores e as senhoras senadores da República, mas proponho como cidadão uma reflexão a respeito do que é a política brasileira, para termos cumprido aquilo que fizemos e nos propusemos a fazer em 2017, que foi um sistema proporcional, e o deputado Aécio Neves, então senador, participou ativamente dessa iniciativa, um sistema proporcional, sem coligações partidárias, com a imposição de cláusula de barreira, que é a cláusula de desempenho de partidos políticos, para que tenhamos uma projeção para 2026, 2030 e nos anos subsequentes, de menos partidos políticos no Brasil. Portanto, a tentativa da manutenção do presidencialismo de coalizão, com um sistema político que seja mais racional, com menos partidos políticos representados no Congresso Nacional, talvez seja um bom caminho até para uma reflexão mais cuidadosa, mais zelosa em relação a uma mudança radical de um sistema presidencialista para um sistema parlamentarista ou para um sistema de semipresidencialismo. Portanto, isso foi feito também no Congresso Nacional. Além da reforma da Previdência, da trabalhista, do teto de gastos, uma reforma política responsável em 2017, aprimorada minimamente agora pelo Congresso Nacional para as eleições subsequentes. Mas não paramos por aí. Outras medidas foram tomadas nesse passado recente do Brasil, que são dignas de nota pelo Congresso Nacional. Cito a nova lei do saneamento básico, um problema crônico que nós temos, e estabelecemos no Congresso um marco legal do saneamento, assim como fizemos
com um novo marco legal das falências e das recuperações judiciais, com uma lei moderna, com novos conceitos, justamente para se permitir a recuperação econômica do Brasil, sobretudo no momento excepcional de crise sanitária. Uma nova lei de licitações foi concebida, uma forma também mais clara, mais eficiente do Estado contratar produtos, bens e serviços de particulares. Um novo marco legal das startups, que são empresas de inovação, de tecnologia, que hoje têm um diploma próprio no Brasil. Em 2017, fizemos uma mudança radical e para melhor da Base Nacional Comum Curricular, que é um marco importante do ensino e da educação no Brasil. E assim sucessivamente, até no futebol, que é algo que nos agrada muito, Brasil e Portugal, estabelecemos um novo e moderno marco legislativo com as sociedades anônimas do futebol, que permitirão que os clubes brasileiros em estado de penúria e de falência possam ter a evolução para clubes e empresas e, consequentemente, valorizar e agregar valor ao futebol brasileiro, que vai um pouco além da paixão. É também algo economicamente viável para se gerar riqueza, para se gerar oportunidades e para se gerar trabalhos. E por falar de democracia, fizemos uma reforma substancial na Lei de Segurança Nacional, deputada Margarete Coelho, que foi uma grande responsável por essa realização também na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com a participação de todos, justamente para abolirmos aquele entulho autoritário da Lei de Segurança Nacional, para fazermos a formatação de uma lei mais vinculada ao Estado de Direito e à democracia. Portanto, num passado recente, o Congresso Nacional trabalhou e trabalhou muito para a modernização legislativa do Brasil. Não acertou sempre, evidentemente que erros surgem, e às vezes os erros são identificados ao longo do caminho e podem ser aprimorados e corrigidos. Mas no bojo e no cômputo geral, devo reconhecer que nesse passado recente, e dele participei de certo modo, como deputado federal e agora como senador da República, de uma grande evolução normativa, jurídica e política do Brasil, partida do Congresso Nacional. Mas preciso destacar, presidente Davi Alcolumbre, a participação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados no enfrentamento da crise sanitária. Diversos projetos foram aprovados a tempo e hora. E como foram, professora Paula Vaz Freire? Foram porque o Brasil foi o primeiro país que teve o seu parlamento com funcionamento virtual, permitindo que as sessões acontecessem num momento de isolamento social. Às vezes nós não enaltecemos aquilo de positivo que temos no Brasil, muito ao contrário, criticamos aquilo de positivo que temos, como aconteceu com as urnas eletrônicas recentemente. Sempre tínhamos orgulho de dizer do nosso sistema eletrônico de votação e, de repente, surgem as críticas do nada e partidas não sei de onde, para se criticar o sistema eletrônico de votação. E vamos reconhecer e enaltecer o papel do Congresso Nacional e da tecnologia do Brasil em permitir que o parlamento funcionasse no alto da crise sanitária, para que pudessem haver ali as deliberações importantes. E quais deliberações muito importantes para o enfrentamento de crise? Desde projetos que auxiliavam setores que haviam sido frontalmente atingidos pela pandemia, como o setor de produção de eventos, através de um projeto de lei 3856, que permitia um programa de recuperação de produtores de eventos, e assim como esse, outros tantos que foram feitos, até uma lei que permitia a telemedicina, para que pudesse haver agilidade das consultas, inclusive de diagnóstico da Covid-19. Mas, substancialmente, o que o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal fizeram nesse auge da crise? Fizemos o maior programa de repasse de recursos para as outras unidades da Federação, valorizando aquilo que temos de muito caro na nossa Constituição, que é o federalismo. O prestígio a estados, ao Distrito Federal e aos municípios, num repasse histórico conduzido pelo presidente Davi Alcolumbre, que inclusive relatou a matéria, mesmo sendo presidente na ocasião, para que pudesse haver o repasse da União para socorrer estados, municípios e o Distrito Federal. Mas não paramos por aí. Fizemos o maior e mais eficiente programa para pequenas e microempresas do Brasil e da história do Brasil no momento de crise, o PRONAMP, gestado no Senado Federal, de autoria do senador Jorginho Melo, que socorreu pequenas e microempresas, que são os maiores empregadores do Brasil e de geração de oportunidades do Brasil, que são as empresas do Simples, pequenas e microempresas. Formatamos uma lei a partir de um dos mais bonitos consensos políticos, com base no diálogo que eu acompanhei
reunindo o líder de oposição com a base de governo, com o Ministério da Saúde, para formatarmos a Lei 14.125, que permitiu a aquisição por parte do governo federal de vacinas estrangeiras, vacinas da Janssen, vacinas da Pfizer, conferindo a segurança jurídica e os instrumentos próprios para que as vacinas fossem, enfim, adquiridas e pudéssemos chegar à perspectiva de, ao final de 2021, termos toda a população brasileira vacinada, graças à intervenção do Parlamento brasileiro, que deu, naquele momento, uma contribuição excepcional ao governo federal. Portanto, diversas iniciativas foram tomadas prontamente, que permitiram que o governo federal pudesse enfrentar a pandemia da melhor forma possível, a despeito dos erros havidos no Brasil, que possamos fazer esse reconhecimento público daquilo que de positivo, de ágil, de célere nós tivemos nesse enfrentamento junto à população brasileira. E, sobretudo, o auxílio emergencial de 2020, a partir de um projeto de lei da Câmara dos Deputados, que tornou-se lei em 2020, permitindo o auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros, gerando, em verdade, um déficit público da ordem de 743 bilhões no ano de 2020, mas absolutamente justificado, e contra isso nem o mercado, que é tão sensível, reagiu em razão daquele socorro que fazíamos à população brasileira no momento de privação de convivência e de trabalho através do auxílio emergencial, reeditado em 2021 a partir de uma proposta de emenda à Constituição, a emenda Constitucional 109, gestada no Senado Federal, que permitiu a reedição do auxílio emergencial. Então, foram muitas medidas tomadas, num passado recente de 6 anos, que, inclusive, reformas estruturantes que citei, e um trabalho pronto, rápido, em relação aos problemas havidos na crise do coronavírus, na crise sanitária. Temos desafios atuais. Os desafios atuais se apresentam, nós temos uma situação diferente do que tínhamos em 2020, diferente do que tínhamos em 2019. Vamos caminhar para uma perspectiva de 2022 pior que 2021, porque bate à nossa porta a inflação, o aumento da taxa de juros, o aumento considerável do desemprego, um câmbio que desvaloriza o real, só em 2020 uma desvalorização de 30%, uma crise hídrica e uma crise energética que gera uma perplexidade a nós todos. Temos que crescer a economia, temos que gerar riqueza, arrecadação e oportunidade de trabalho, e estamos travados na questão de energia para esse próprio crescimento. Então, essas são soluções que precisam ser dadas no momento atual e que é de nossa responsabilidade. Minha responsabilidade, responsabilidade do presidente Arthur Lira, dos senhores senadores, dos senhores deputados, de sermos colaborativos com o governo federal nas suas políticas e que sejamos independentes o suficiente, para criticarmos aquilo que do governo federal não for interessante. Portanto, os desafios atuais são basicamente os precatórios, que são dívidas constituídas por decisões transitadas de julgado, por isso há uma obrigação de pagar. Eu reconheço isso e se impõe à União pagar os precatórios, tal como se determinou na decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, por outro lado, temos um comando constitucional de teto de gastos públicos. E a ideia que tivemos, que foi bem gestada e formatada pelo presidente Arthur Lira, pelo ministro Paulo Guedes, pelo Senado Federal, foi de se ter uma alternativa de pagamento dentro do teto, limitado esse pagamento com a correção desde 2016, e o saldo para se atingir os 89 bilhões de programação de pagamento poder ser objeto de negócios jurídicos, doutor Décio Freire. Negócios jurídicos dos mais diversos, compensação, encontro de contas, pagamento de outorgas onerosas e, sobretudo, pagamento de dívidas fiscais. O pagamento de dívidas fiscais com moeda, tendo o precatório como moeda, acaba por ter uma perspectiva de se zerar o estoque de precatórios dentro de uma medida simples, corriqueira, comezinha até, para se dar solução ao problema de precatórios, respeitando a responsabilidade fiscal e o teto
de gastos públicos. E mais do que isso, com o espaço fiscal necessário, não para emendas parlamentares, porque isso não é verdade. Um espaço fiscal para se inserir um programa social sustentável, com um valor atualizado, que possa permitir poder de compra mínimo à população brasileira, porque o feijão não está mais no mesmo preço, o arroz não está mais no mesmo preço, a conta de energia está mais alta, a gasolina está a R$ 6, R$ 7. Então é preciso atualizar o poder de compra do brasileiro e o governo não faz favor nenhum com isso. É a sua obrigação de atualizar o ticket médio de R$ 189 para no mínimo R$ 400, para que se dê a garantia necessária para o cidadão. Repito, isso não é a favor, isso é a obrigação de atualização do poder de compra. Isso se dá com iniciativas que precisam ser tomadas. Política é a arte de escolher. E é a arte de decidir a partir dessas escolhas. E ainda que as escolhas sejam escolhas passíveis de críticas, passíveis de questionamento, é preciso escolher e tomar a decisão. Por isso, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição, que hoje está sob o crivo do Senado Federal e deve ser apreciada nos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, no plenário. Temos o desafio da manutenção da rigidez fiscal e da responsabilidade fiscal no Brasil. Naturalmente que, em algum momento, quando tivermos uma boa perspectiva de crescimento, de boa arrecadação, de um combate mais eficaz à erradicação da pobreza, nós poderemos rediscutir o teto de gastos públicos e, eventualmente, em algum momento, termos a condição de flexibilizá-lo até, mas não é esse o momento atual. Nós não podemos permitir flexibilidade de teto de gastos públicos nesse momento, sob pena, de fato, de demonstrarmos que não temos esse compromisso e isso ser muito ruim, sobretudo para as relações comerciais do Brasil com outros países e com investidores estrangeiros. Precisamos, repito, a implementação de um programa social com o nome que se queira dar a ele, de Bolsa Família, ou qualquer nome que se queira pretender dar, mas que seja efetivo. Temos o desafio da aprovação de um programa de regularização tributária, já aprovado no Senado, e, por certo, a Câmara o aprovará, que é um novo refis nacional, com a possibilidade de recuperação de pessoas jurídicas, inclusive pequenas e microempresas, num projeto correlato ao projeto principal do refis, já aprovado no Senado Federal. Temos o desafio da reforma administrativa e da reforma tributária, que é um capítulo à parte, que é objeto de discussões das mais diversas, sobre as quais eu não vou descer a detalhes nesse momento, mas é um desafio que a sociedade brasileira tem, da redução da máquina do Estado, através de uma reforma administrativa e de uma rigidez tributária que faça com que o nosso sistema de arrecadação seja minimamente compreendido, que tenha um mínimo de previsibilidade e de segurança nas relações e na relação, sobretudo, do Estado com os contribuintes. É um desafio que temos, há divergências naturais entre as duas casas e o governo, mas há, no campo do diálogo, o caminho definitivo para a solução de todos esses problemas, e eu acredito muito na reforma administrativa e na reforma tributária, de algum modo que possa simplificar a vida do cidadão. Nos próximos dias, apreciaremos no Senado Federal o projeto que altera o sistema cambial brasileiro, que é um projeto também muito reclamado pelo sistema financeiro nacional. Aprovamos recentemente também um novo marco legal das ferrovias no Brasil, porque é absolutamente importante. O crescimento econômico passa pelo crescimento logístico e pela infraestrutura, e o Senado dá a sua contribuição através de um projeto do Marco Legal das Ferrovias, o PL 261, hoje na Câmara dos Deputados. Assim como a Câmara contribuiu muito para a lei de cabotagem, através do projeto chamado BR do Mar, hoje pendente de apreciação no Senado, mas temos todos esse senso de urgência e de importância em relação a todas essas matérias. Lembro também, destaco, a nova lei de improbidade, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que o Senado também a aprovou, e que busca dar clareza e segurança jurídica, sobretudo aos gestores públicos brasileiros, que não podem ter o apagão das canetas com medo de qualquer ato, inclusive de boa-fé, ser mal interpretado e ser passível de punição. E já me encaminhando para o final, eu queria, como falei de um passado recente dos últimos 6 anos de reformas estruturantes e positivas do Brasil, como falei de um passado recentíssimo, que foi o enfrentamento da pandemia, que ainda existe, porque, lembrem-se, nós ainda não superamos definitivamente a pandemia no país, isso nos impõe responsabilidades, nos impõe avaliarmos os erros que foram cometidos,
corrigirmos os erros que foram cometidos e pensarmos para frente uma nova lógica do Brasil quando lidamos com uma crise como essa da pandemia. Não dá para pregar o não uso de máscara, não dá para pregar a não vacinação, não dá para termos de novo problemas de leitos de UTI, de insumos para pessoas que estão sedadas. Definitivamente nós temos que nos preparar, e aqui eu quero louvar algo que é mais um ativo que nós temos nacional e que pouco valorizamos, que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem que ser muito valorizado, muito reconhecido, e deu mostras de que é fundamental para a saúde brasileira. Daí a importância, numa reforma administrativa, de não demonizarmos funcionários públicos e não acharmos que eles são o problema do Brasil, porque definitivamente não o são. Nós temos que permitir o enxugamento do Estado, não aquele Estado mínimo defendido por alguns, porque eu acho que isso é, inclusive, muito egoísta. Com todo respeito, eu sou um homem que respeita muito as divergências, que dialogo, que busco consenso, mas defender Estado mínimo no Brasil, com os déficits de inclusão que nós temos, déficit de educação, e de dizer que o Estado não tem que estar presente em nada, e que o cidadão tem que se autossustentar e se autorregular, isso eu acho que é um tanto preocupante esse pensamento. Nós temos que ter um Estado necessário, um Estado que valorize funcionários públicos. Vejam muitas críticas havidas ao Ministério Público e ao Judiciário, mas nós temos que ter profissionais do Ministério Público e no Judiciário que sejam valorizados, que tenham planos de carreira, que seja uma carreira atrativa, porque é algo muito sensível à vida nacional, porque nós não podemos precarizar poderes, precarizar instituições, mas, obviamente, combater excessos, combater desperdício, combater privilégios, mas que não se confundam com prerrogativas existentes para muitas carreiras, inclusive carreiras jurídicas no Brasil. Essa é uma responsabilidade que temos que ter. Então, já caminhando mesmo para o final, eu queria estabelecer, já que falei do passado mais distante, desse passado recente, de um presente de desafios que nós temos a enfrentar no Parlamento brasileiro, inclusive até o final do ano, e o faremos dentro desse ambiente de diálogo e de muito respeito recíproco que tenho com o presidente Arthur Lira, com os deputados federais e com o próprio governo federal. Nós temos que pensar no futuro. E, obviamente, que o futuro acaba chegando em algum momento e é bom que ele seja planejado. O Brasil peca muito pela falta de planejamento. Ressinto até da falta de um Ministério do Planejamento atualmente, que possa planejar ações de governo e compreender onde nós estaremos daqui a um ano, onde nós estaremos daqui a 5 anos, onde nós estaremos daqui a 50 anos. E dentro dessa linha, eu queria estabelecer como premissas importantes para a discussão de futuro. Todos nós temos a nossa contribuição, a nossa participação enquanto fatias de poder de instituições que nós representamos. Nós temos que perseguir sempre e a todo instante a estabilidade política, a estabilidade institucional. Para se ter estabilidade política, para se ter estabilidade institucional, primeiro nós temos que fazer a nossa autocrítica, a nossa meia-culpa. Cada poder, cada instituição que nós representamos tem que cumprir o seu papel, definido na lei e definido na Constituição. Pretender avançar sobre o papel ou atribuição do outro é um erro e é o caminho para o caos. Os poderes têm que ser independentes, têm que ser harmônicos, eles têm que se respeitar e têm que encontrar, através do diálogo, as soluções dos conflitos que surjam. E os conflitos sempre existirão, mas cada qual cumprir o seu papel bem e fielmente nos limites da lei e da Constituição, sem pretender ser o outro. Nós todos, eu e o presidente Arthur Lira, sabemos, eu sou presidente do Senado, ele é presidente da Câmara, nós não somos presidente da República. O presidente da República foi eleito em 2018. E o presidente da República tem que compreender que ele não é o presidente do Senado, nem é o presidente da Câmara. E nenhum dos três tem que entender que tem que interferir no Supremo, o Supremo também tem que entender que, como expressão máxima do Poder Judiciário, integra o Poder Judiciário e não pode interferir no Legislativo e no Executivo. E é assim que as coisas funcionam. E é assim que as coisas devem funcionar. Então, perseguir a estabilidade política é muito importante para o Brasil, porque é isso que nos levará à paz social. Aliás, por se falar de paz, disse ontem ao presidente Marcelo Rebelo que o Brasil está dividido, o Brasil está polarizado, o Brasil está radicalizado, e nós precisamos encontrar um caminho mínimo de pacificação. E essa disputa política muito acirrada e muito dividida acaba por refletir nas relações de vizinhança, nas relações de trabalho, nas relações de família. Quem de nós não tem problemas políticos hoje em razão
com familiares até em razão de divergências ideológicas. Nós temos que entender que nós estamos no mesmo barco, e a busca dessa estabilidade é fundamental para a evolução do país e para a paz social nacional. Um segundo ponto importante: perseguimos todos, e aí uma grande responsabilidade do Ministério Público, da advocacia, nós do Parlamento na consecução das leis, o Poder Judiciário, o ministro Gilmar Mendes, com a autoridade máxima do Supremo, e obviamente os ministros do STJ e desembargadores aqui presentes, também com esse papel, o da segurança jurídica, que vai além do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, do direito adquirido. Quando fizemos uma lei, presidente Davi Alcolumbre, nós temos que pensar se aquilo está gerando estabilidade ou instabilidade maior, se aquilo vai gerar alguma perplexidade na sua aplicação. Então, a responsabilidade de nossa parte legislativa de conferirmos a segurança jurídica necessária ao Brasil é fundamental. Um terceiro ponto que eu destaco é o da celeridade da justiça, celeridade processual, a celeridade judicial, que se faz através de leis também que permitam acordos, que permitam a solução de conflitos, que estimulem a solução de conflitos. E um passo importante que demos recentemente no Senado Federal, hoje na Câmara dos Deputados, a PEC 10, ministro Salomão, ministro Belize, que prevê um requisito para o conhecimento do recurso especial, que é o requisito da demonstração da relevância da tese jurídica, garantindo aos advogados, para toda a segurança dos advogados e dos cidadãos brasileiros, já que o STJ é o Tribunal da Cidadania e deve conferir vigência à lei federal e pacificar a jurisprudência do país, que tenha-se a presunção da relevância em determinados casos, como de ações penais, ações de improbidade, inelegibilidades, para se permitir o exercício do Superior Tribunal de Justiça. Mas uma PEC que vai contribuir muito para a ligeireza das ações no STJ e, quem sabe, tenhamos esta evolução de celeridade processual no Brasil para que haja o trânsito em julgado. E aí não vai precisar mais discutir efeito de segunda instância, de terceira instância ou de decisão do Supremo, porque nós teremos uma justiça toda ela célere. Um quarto ponto, o do investimento maciço que o Brasil precisa fazer em ciência, tecnologia, inovação e pesquisa. Sem isso, nós seremos párias internacionais e não evoluiremos e não acompanharemos os demais países. É um investimento que nós precisamos fazer e uma atenção que nós precisamos ter em todos os sentidos para acompanharmos a evolução mundial. Um quinto ponto é o combate à criminalidade, tanto a criminalidade de administração pública como corrupção e crimes de peculato, mas também a criminalidade violenta. E isso não se faz só com punição, isso também se faz com prevenção em todos os sentidos. E falávamos, eu e o ministro Gilmar Mendes ontem, a respeito da carência do Brasil ainda de um plano que seja um plano que alcance vários setores da sociedade, que possa ter um envolvimento da sociedade para que haja uma melhora das condições de segurança pública no Brasil e uma melhora no combate à corrupção no Brasil, que não se faz com um ato isolado de alguém, não se faz apenas com o movimento. Esse é um movimento que passa pela desburocratização, pelo enxugamento da máquina, por processos mais rigorosos, por controles internos das empresas, pela implantação do ISD e o G da governança que permita se estabelecer nas empresas critérios de combate à corrupção, de controles internos. Portanto, é uma gama de ações que precisam ser feitas dentro de um pacote que se intercomunica e não, repito, em atos isolados que, por vezes, tendem ao populismo, e não se pode fazer populismo com justiça, muito menos com justiça penal. Nós temos que tratar a justiça da forma como ela deve ser, com imparcialidade, com independência, com discrição. Juiz é ele as circunstâncias do processo. O juiz tem que julgar de acordo com o fato e com a prova, e não com apelo popular, e não pelo movimento, por vezes, midiático em relação a determinadas causas. Essa isenção é fundamental para o Poder Judiciário. Outro ponto, o Estado necessário, que já disse, longe de ser um Estado mínimo, mas o Estado necessário que possa ter uma engrenagem que funcione e que possa valorizar servidores públicos e atrair para o Estado, lato sensu, aqueles que tenham vocação e possam ser bem remunerados, possam ter planos de carreira, possam ter incentivos, mas que sejam verdadeiramente vocacionados para esta missão. E aqui, lembrando de Juscelino Kubitschek, meu conterrâneo, para mim um ídolo e uma referência política, a integração nacional e os investimentos em infraestrutura, inclusive em energia, para que possa haver o crescimento no Brasil, e é algo que eu vejo muito claramente como uma missão que nos une, Câmara e Senado, dentro do propósito de projetos como esse da ferrovia, como da BR do Mar, marcos regulatórios importantes no setor de infraestrutura e de integração nacional. Juscelino Kubitschek, que incentivou
incentivou o desenvolvimento do Brasil, a industrialização, que trouxe o Brasil para o interior, que antes era litorâneo e muito agrário. Ele industrializou e deu esse sentimento de integração, inclusive com a construção de Brasília, no centro do Brasil, que hoje é a nossa capital. E já terminando mesmo, algo em homenagem à minha querida Cátia Abreu, relatora do licenciamento ambiental no Senado Federal, a responsabilidade ambiental. Nós não podemos nos apartar da causa ambiental, que deixou de ser um discurso retórico, romântico, poético, de 30 anos atrás, que muitos apontavam como tal, para um discurso capitalista. E quando se tornou um discurso capitalista, ele ganhou a relevância necessária. Por incrível que pareça, quando o meio ambiente está sendo tratado como condição sine qua non para a evolução e para o desenvolvimento industrial, agro e de serviços mundo afora, ele ganha um relevo do qual o Brasil não pode se apartar e tem que estar a ele aderente, com inúmeras iniciativas que temos, muitas delas gestadas no Senado Federal, para que tenhamos uma evolução, sobretudo no combate ao desmatamento ilegal das nossas florestas, que é o maior problema ambiental que nós temos e que temos que enfrentar para conter a redução de emissões de gases de efeito estufa, cumprindo, portanto, os protocolos, os acordos internacionais. Isso vai ser uma condição, e vejo muito claramente, professor, uma conscientização da sociedade brasileira com essa importância. Para além do Congresso Nacional, para além do governo, para além do judiciário, a sociedade envolvida nessa consciência ambiental. Agora sim, eu acredito nessa possibilidade de termos uma evolução da consciência e de ações efetivas no meio ambiente. E, por fim, a inclusão social que todos nós devemos pregar, praticar, maior igualdade social, maior distribuição de riquezas. E tudo isso que eu falei, todos esses itens como metas que nós devemos perseguir, tem uma que é a condição, para mim, básica para que tudo isso aconteça no Brasil, que é o investimento em educação. Uma educação que garanta o aprendizado, o ler, escrever e o contar já nos primeiros anos da infância, um aprendizado que tenha métodos de aferição constantes para ver onde que nós estamos errando, que é o diagnóstico do problema, uma educação que seja tecnológica, que tenha as pessoas acesso à tecnologia, que ela esteja inteirada e integrada à educação básica que é ensinada no Brasil, além do português, da matemática, da ciência, ter a participação e a presença da tecnologia, a educação relevante, que é a educação da cidadania, do respeito às diferenças, do respeito e do combate a preconceitos e a discriminação, do respeito à autoridade de pessoas, do respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, ao Executivo, ao Presidente da República. Isso tem que ser ensinado nas escolas, porque nós temos que ter essa liturgia de ensinar os valores nacionais e o respeito às instituições nacionais. Então, essa educação relevante. E, por fim, o orçamento, que nós precisamos, de fato, dedicar orçamento para essa finalidade de educação, que será uma base importante para a evolução do Brasil enquanto nação. Por isso, eu queria, dentro dessas palavras, e me alonguei muito, agradecer uma vez mais a oportunidade de poder falar a uma plateia tão qualificada, de tantos pensadores, e que tudo quanto aqui dito por mim e por outros possam ser objeto da sincera e verdadeira reflexão de cada um dos senhores e entendermos como podemos sair desse 9º Fórum Jurídico de Lisboa com melhores impressões, com melhores ideias e praticá-las verdadeiramente no nosso país, sempre contando, é claro, com a colaboração, a amizade e o carinho do povo português, a quem rendo minhas homenagens. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado pela relevante palestra e por toda a matéria para reflexão que deixou esta vasta audiência.